Tá no ar o episódio 2 da cobertura da Copa do Mundo pelo podcast da Sons Liverpool. E episódio 2 que vem daquele jeito, vem com altos e baixos, jogos bons e jogos sofríveis. Mentira, não tem jogo sofrível nessa Copa. Aliás, a minha primeira crítica para quem achou que com 48 seleções, nossa, vai ter um monte de jogo ruim, muito pelo contrário, meu amigo, contamos nos dedos de uma mão sem fechá-la quantos jogos ruins tiveram. Eu vou começar deixando um beijo no coração do meu querido Pi, que não pôde estar gravando hoje, não pôde gravar hoje, foi buscar a sua filha. Um beijo no coração da Ju, que está em compromissos profissionais. Mesmo o motivo da Emi não estar aqui, beijo no seu coração, Emi. Marlon está entregando trabalhos de faculdade, sim. Eu não sei como o cara consegue, numa época de Copa do Mundo, cursando jornalismo, achar a faculdade mais importante do que a Copa. Marlon, você está de parabéns. Beijo no seu coração também. No próximo episódio, essa mesa vai estar cheia aqui, porque vai ter muita coisa para falar. Mas eu vou começar aqui com quem não esteve no primeiro episódio, além do Rodrigo, que também não pôde estar aqui. O Rodrigo está em trânsito, o Rodrigo está viajando por aí, está tentando fechar lá a negociação do Diomandé, ele e o Dani. O Nick, seja bem-vindo demais. Episódio 2, muita coisa para falar. Você não esteve no 1, mas aqui está. Hoje a pauta está daquele jeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu momento favorito. É muito bom estar de volta para falar de Copa do Mundo com vocês. Grande projeto em andamento. Fiquei fora por uns problemas pessoais aí, resolução de problemas, mas deu tudo certo. A Neide do RH lá da SL falou comigo assim que eu não posso faltar projetos paralelos, que também vai ter descontado na minha folha. Então, eu tô aqui de volta para resolver essas questões aí e mostrar para a Neide que eu não falto mais. Um salve pro Langi e pro Diegão, que estão com a gente aí dividindo a mesa conosco. Um salve para todo mundo, o Pi, a Ju, o Rodrigão, o Pierce, todo mundo que tá trabalhando, o Marlin, que tá entregando o trabalho de faculdade, que não puderam estar com a gente hoje. Conto com vocês nos próximos episódios e agradeço a participação ilustre no primeiro. Vamos falar do que é bom e do que é ruim dessa fase de grupo da Copa do Mundo, né? Muito jogo bom, muito jogo ótimo e muita atuação pra falar assim: esse pessoal tá de brincadeira comigo, tá tirando meu, tá fazendo eu deixar de dormir por causa disso, tá fazendo eu deixar de trabalhar por causa disso. Vamos falar bastante de todos os resultados bons e ruins, dos andamentos dos grupos, como que essa patifaria dessa primeira rodada da Copa do Mundo vai se encerrar e tudo que está por vir na segunda rodada, que promete muitas definições de grupos, muitos possíveis eliminados e muitos possíveis terceiros colocados que não dependerão mais deles mesmos para conseguir a classificação, tá? No mais, é isso. Vamos falar do nosso Messi, vamos falar do nosso Cristiano Ronaldo, vamos falar possivelmente também do nosso Haaland e de outros mais que merecem de mais destaque, tanto pelo lado positivo, tanto pelo lado negativo. E ele que é o homem que tem a corrente filosófica mais famosa desse podcast. Orlando, o orlandismo hoje vai brilhar nesse episódio 2 aqui de Copa do Mundo. Seja bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite, Nicolas. Boa noite, ouvinte. Uma grande primeira rodada, muitos jogos bons. Uma minoria ruim, é verdade. Assim, houveram poucos jogos ruins, o Diego tem razão nessa. E será um prazer enorme. Nós tivemos aí algumas surpresas, muitas surpresas, na verdade. Tivemos algumas favoritas mostrando que realmente são favoritas. Tivemos o English Team, que a gente sempre, apesar do seu nome, seu jogador que costuma levar a gente, espera o pior, talvez tenha feito o melhor jogo dessa primeira fase entre os grandes. E vamos tocar esse episódio aí que vai ser bastante bacana. Já deixo aqui claro aqui que eu fui um crítico à Copa de 48 seleções, que o Diego falou sobre jogos ruins. Eu defendi essa tese, mas aparentemente eu não tenho medo de não ter compromisso com o erro. Então estava errado, os jogos estão em altíssimo nível. E o futebol, assim, é o que eu sempre falo, né? Eu tenho para mim que a globalização no mundo no futebol, né? No futebol, no caso de clubes, e por mais que sim, tenha enfraquecido parte do mundo, muitas partes do mundo, por conta da questão financeira, o número de cedentes, o número de estrangeiros sem limite por times e tal, verdadeiras seleções nacionais. Em contrapartida, parece que favoreceu o futebol de seleções. Porque você vai pegar lá uma seleção pequena lá, sei lá, você pega
uma não tão pequena assim, mas você pega o Argélia, você pega o Iraque, você pega essa turma, são os grandes jogadores que estão atuando na liga francesa, no campeonato alemão, alguns até no espanhol, na Premier League, na Série A italiana, e isso faz com que essa galera, assim, exista, pelo menos me parece, nesse intercâmbio, sabe? Isso, então, no futebol de seleções, quando esses caras voltam para suas seleções, todos jogam em alto nível. Então, aquela discrepância tática e técnica que nós tínhamos nas Copas anteriores, até, sei lá, talvez 30 anos atrás, já não é mais tão gritante. Esses clubes todos atuam, esses jogos, essas seleções, em clubes de grande nível na Europa. Então, esse intercâmbio parece ter feito muito bem ao futebol de seleções. Acabei me estendendo um pouco, vamos para o episódio. Só para deixar claro, eu nem falei dessa crítica aí pensando em você, Orlando. Uma grande parte das pessoas que eu conheço criticou, pô, não é possível, 48 seleções. E o que a gente está vendo é uma diferença assim que se encurtou. Falei sobre isso no primeiro episódio. Você percebe que o nível técnico diminuiu entre as seleções de primeira prateleira e as demais. Evidente que falei isso no primeiro, falo de novo. O 7-1 da Alemanha foi o confronto rigoroso das pontas, do melhor com o pior. E ali sobressaiu, né, os alemães mais uma vez ali 7-1. Mas a gente tem jogos muito bons. A gente pode olhar e falar assim, pô, não é essa baba, não. Eu vou começar usando esse gancho aí para a gente trazer um pouco do que foi Cabo Verde e Espanha. A história do Vozinha, ela acaba ficando aqui até a parte, porque o jogo de Cabo Verde foi um jogo consciente, os caras entraram sabendo que iam ser bombardeados e a gente não viu assim um desespero dos caras para nada. Os caras fizeram o que deram, seguraram uma das principais candidatas ao título num 0-0 e assim, do ponto de vista de quem torce, vai ter gente que vai falar assim, pô, foi constrangedor para a Espanha, mas a Espanha fez aquilo que dela se esperava, bombardeou. Só não contava com uma atuação fora de série do goleiro de Cabo Verde. É... Ô Nick, eu começo aí contigo essa resenha porque esse jogo chamou a atenção de todo mundo. Nós aqui, eu vou até pegar um episódio mais pra frente, talvez o episódio 3, para a gente começar a fazer o comparativo do resultado da nossa, do nosso chute, né? Nos episódios de raio-x das seleções, para o que de fato aconteceu. O que eu sei que aconteceu foi o 7-1 do Marlon, porque ele falou isso, Alemanha e Curaçao, ele falou, pô, vai ser 7-1 esse jogo. Esse aí eu sei que aconteceu. Mas Espanha e Cabo Verde, ninguém esperava. Muita gente, até o pessoal da transmissão, falou: pô, chegou uma hora que eles falaram assim: eu tô sem graça aqui do resultado do meu bolão, porque eu chutei 6-0 e eu não acho que vai ser tudo isso. E ninguém, certeza, e ninguém foi assim, pensou fora da caixa, falou: não, vai empatar e tudo mais. Mas o que a gente viu é que, sua opinião, Nick, faltou jogo da Espanha, mostraram pouco, mostraram dificuldade contra as seleções que vêm extremamente fechadas, ou Cabo Verde ali teve uma aplicação de falar assim, vamos aguentar o bombardeio que vem aí e ver como é que a gente termina esse jogo. O que que você viu desse 0-0, Nick? Cara, primeiro de tudo, eu vi um time que como é que eu posso falar pra vocês, galera? Quando eu assisti Alemanha e Curaçao começou o jogo da mesma maneira que Cabo Verde começou o jogo contra a Espanha, recebendo a pressão e falando: "Vamos lidar com esse jogo aqui". Só que a Alemanha é muito intensa ofensivamente pelo futebol alemão como um todo. Eles atacam em 10, defendem em 10, é aquela maravilha que a gente já conhece. Curaçao vislumbrou um gol muito cedo, vislumbrou 1-1 e emocionalmente se apegou na possibilidade de que dava para ganhar. Quando eles tentaram atacar, o vareio começou, porque eles deram espaço.
eles deram um campo largo para a Alemanha jogar. E uma Alemanha de campo largo não tem o que fazer, né, gente, é muita qualidade técnica, é muita intensidade ali o tempo inteiro, principalmente no meio-campo. Cabo Verde não cedeu isso, ainda mostrou uma intensidade ainda maior do que Curaçao. E galera, o Vozinha teve uma atuação de gala, principalmente no segundo tempo. O jogo foi muito intenso. A Espanha criou um volume muito grande, volume muito pesado mesmo de jogo, a ponto de eu falar assim: "Cara, não é questão de se, é questão de quando que o gol ia sair". Só que o Vozinha não deixou o gol acontecer. E não é demérito, entre aspas, da Espanha até a página 2, porque criou, porque foi bola na área, foi jogada trabalhada, chute de fora da área, chute de dentro da área, cabeceio e lançamentos, inversões, um trabalho tático de ataque muito bem desenvolvido, dava pra ver que o time estava bem treinado. Só que não era lance de não ia a bola não ia entrar, galera. Tem dia que é noite para certas posições, e para o ataque da Espanha foi isso. E galera, eu tenho que falar uma coisa pra vocês que é cruel. Eu vejo que a Espanha hoje passa pelo mesmo problema que a Argentina deve passar, que é a Argentina tem a Messi dependência, com toda a razão, e a Espanha hoje tem a Lamine dependência, com toda a razão. O jogo com eles é um, o jogo sem eles é outro. É outro, cara, é muito diferente. E aí, assim, quando o Lamine entra, ele joga 15 minutos, mas ele coloca 15 minutos debaixo da terra. Ele coloca 15 minutos que, se ele jogasse 45 naquela intensidade, com aquela possibilidade, a chance da Espanha fazer o gol era muito maior. Então, assim, foi um empate muito custoso para a Espanha, mas que tem argumento. Tem que se falar, a falta do Lamine foi sentida. É motivo para a Espanha não ganhar de Cabo Verde? Óbvio que não, gente. A Espanha é obrigada a ganhar de Cabo Verde. Assim como Portugal era obrigado a ganhar do Congo, assim como a Alemanha é obrigada a ganhar de Curaçao, assim como a Escócia era obrigada a ganhar do Haiti, e assim sucessivamente, a Espanha era obrigada a ganhar de Cabo Verde, de Cabo Verde, e não ganhou, sabe? E isso dificulta o grupo H. Pra sorte da Espanha, o Uruguai teve um jogo muito abaixo contra a Arábia Saudita, que a gente falou que o Uruguai vinha num jeito, num ciclo complicado na mão do Bielsa, que começou muito bem e finaliza muito mal. É em questão tática, questão de momento mesmo, de confiança. Então, o grupo fica aberto muito mais por demérito das próprias seleções do que tudo, porque a verdade verdadeiramente dos fatos era que era para a Espanha e o Uruguai terem ganho e era para o grupo estar praticamente resolvido, o que não aconteceu. E aí abre brecha para a zebra, porque agora qualquer 1-0 de Cabo Verde para cima da Arábia Saudita, e quem perder, caso alguém perca entre Espanha e Uruguai, corre-se o risco de perder a vaga. E ainda é um pouco pior, porque lembra que a gente falou que os grupos que tiverem o terceiro colocado com 4 pontos, há grande chance desse terceiro colocado passar de fase? No grupo da Espanha, que é o grupo H, há uma chance do terceiro colocado ter 4 pontos. E o terceiro colocado pode ser a Arábia Saudita, pode ser Cabo Verde, mas também como pode ser Uruguai, também como pode ser Espanha. No momento, né, no que pode, no que se diz da atualidade do grupo. Então, assim, é um resultado que custa a estabilidade da Espanha no grupo, porém, todavia, entretanto, tem tudo para que para o espectador seja maravilhoso, porque vai fazer os outros jogos serem muito mais importantes e relevantes do que normalmente seriam. Antes de passar para o Orlando, eu vou endossar isso daí, porque o jogo do Uruguai, o 1-1, a hora que a Arábia Saudita fez 1-0 e aí também abriu mão de jogar, e acho que essa Copa tá mostrando isso, algumas seleções ali que são a zebrinha do jogo, estão chegando no gol e estão recuando sem aquela ideia de que, pô, o pior pode acontecer. E o Uruguai deu muita sorte de conseguir empatar, fez um segundo tempo muito melhor do que o primeiro, e esse bolo no jogo deixa todo mundo agora nesse perigo aí. E aí é que eu vou te perguntar, Orlando, pegando o jogo da Espanha com Cabo Verde, tá? A Cabo Verde, sem sombra de dúvida alguma, pegou o jogo mais difícil do grupo. Mas ela também deu lições para os outros adversários, assim, ó, a vida de vocês não vai ser fácil não. Cabo Verde com esse empate entrou na mente, alugou um triplex na mente das outras seleções, no sentido de que, ó,
Se eu descolar um golzinho aí, me defender eu sei. Que você viu desse jogo e qual que você acha como é que você acha que fica agora a cabeça dos adversários, olhando para uma seleção de Cabo Verde que vinha com todo o rótulo de saco de pancada e termina o primeiro jogo deixando todo mundo, assim, de orelha em pé? Bom, primeiramente sobre Espanha e Cabo Verde, vou falar pouco, que eu acho que o Nicolas já discorreu muito bem. Só querer colocar, assim, só para enfatizar ainda mais, né, não enfatizar ainda mais, enfatizar a questão que ele disse do Yamal, cara. A Espanha sem o Yamal tem uma Yamal dependência, isso não Lamine dependência, seja como for, não tem como ser diferente quando você tem uma seleção que você tem um jogador do nível dele. Porque, assim, a Espanha entra no primeiro tempo ali, pressiona, pressiona é verdade, mas muito por dentro. O meio de campo ali, assim, técnico de posse de bola, mas sem uma profundidade. Pedri, Gavi, o Rubem, acho que é Rubem Dias, agora não foi o nome. Enfim, dificuldade de você, Fábio Ruiz, dificuldade de você criar uma jogada de uma tabela, de uma entrada na área, de uma entrada na grande área, né, para você, o homem que vem de trás fazer um dois entrar, dificuldade de atacar pela lateral. Então achei que a Espanha, assim, talvez nesse ponto tenha até dado uma subestimada, que fica com muita posse de bola, bombardeou sim em alguns momentos, mas em outros ela esbarrou demais nas linhas no caso na defesa do Cabo Verde, que assim, que praticamente boa parte do jogo, e tá tudo bem, não é reclamação, abriu mão até de contra-atacar. Você colocava ali duas linhas ali, um centroavante mais à frente, e quando roubava a bola estava tão lá atrás, os jogadores tão compactos, que você não tinha campo nem para contra-atacar. Então, eles costumavam ficar com as segundas bolas. No final do jogo, até que Cabo Verde até surge uma oportunidade a outra, mas no geral, pô, e se a Espanha é muito enrolada, muito jogador para a mesma posição, naquele momento do jogo, um meio de campo muito encaixotado, porque ninguém ali entra na área, ninguém tenta o drible que quebra a defesa, e aí muda principalmente contra o Yamal. O Yamal já entra fazendo um escarcel, e aí ele já passa para puxar dois marcadores, abrindo espaço para outros, finalizando, mas não foi o suficiente. Tinha lá o nosso Vozinha, né? Glorioso Vozinha lá. Acabou defendendo o que passou da defesa, ele defendeu. E no final ainda teve uma cabeçada, né? Do jogada de escanteio lá, que ali eu tive esperança. Então, um empate monstro para Cabo Verde. Se ficou para a história, tá marcado. Isso é legal de Copa do Mundo. Essa felicidade, esse tipo de coisa. Quanto aos demais, foi um cartão de visita. Cartão de visita no sentido da luta. Ó, nós vamos lutar, nós vamos brigar, não vai ser. Nós viemos aqui, tudo bem, a gente não vai ser campeão, vamos chegar longe, mas a gente veio aqui para tentar fazer alguma coisa, né? Algum jogo. Contudo, contudo, se o Uruguai fizer o que ele consegue fazer fez um ciclo muito ruim, principalmente um final, tá? Mas ainda tem jogadores capacitados em grandes ligas. E se o Uruguai conseguir fazer mais ou menos o que ele fez com a Arábia Saudita no segundo tempo, que aí eu acho que é a diferença. Por que o Uruguai talvez não caísse nisso da Espanha? O Uruguai é um jogo muito mais vertical, entendeu? Principalmente com a entrada do Canóbio, com os jogadores de mais intensidade. Então, para quem está marcando ali, fechando ali suas linhas muito próximo da entrada da área, um time que espeta do lado esquerdo e de repente vira a bola e espera com uma velocidade é mais difícil do que o time que fica tocando muito por dentro. Tanto é que quando eu disse o Yamal entrou, a coisa mudou bastante a favor da Espanha. Eu acho que o Uruguai, não com a mesma capacidade de um Lamine Yamal, não é isso que eu estou falando, mas tem por característica essa intensidade, em alguns momentos, pelo menos com a posse de bola, pressionar um adversário acuado. Eu vi isso contra a Arábia Saudita. E aí, discordando de vocês um pouco, eu acho que o primeiro tempo do Uruguai foi patético, tá? Uma coisa medonha, ridícula. Contudo, o segundo tempo foi da água para o vinho. Foi o segundo tempo que entrou o Canóbio, e aí ele começa a botar muita intensidade do lado direito, começa a participar de muita jogada, e o Uruguai se transforma. Depois entra o De La Cruz, que também entra bem no jogo. E aí eu completo. Para mim, o Uruguai fez o segundo tempo de 2-1, tá? Eu acho que o empate do Uruguai ficou amargo pelo segundo tempo. No geral, é porque a gente fala, Inglaterra, não sei. O Uruguai, pelo segundo tempo, também fez uma boa estreia, apesar do resultado ruim.
porque mostrou uma capacidade de recuperação e mostrou que consegue criar e pressionar o adversário. Então, talvez pegando um Cabo Verde desde o início, aplicando essa intensidade, obrigando o Cabo Verde a jogar dentro da própria área, e aí você acaba aumentando muito a possibilidade de sair um pênalti, está jogando o tempo todo na área do adversário, de alguém falhar. Aliás, diga-se de passagem, o Cabo Verde falhou muitas vezes, principalmente na recuperação de bola. Tentou sair jogando algumas vezes e a Espanha roubou um campo de ataque quase já na grande área e não conseguiu aproveitar. Tem isso também, talvez por seus jogadores de característica pouco, né, jogadores que não tinham de 1 a 1, jogador do drible, sabe, que quebra a defesa, como eu já disse, e acabou que favoreceu um pouquinho o Cabo Verde sua raça. Nesse sentido, por mais que você tenha esse cartão de visita, eu acho que dificilmente o Cabo Verde vai conseguir segurar, por exemplo, o Uruguai, que para mim, com esse empate, poderia ter sido melhor. Se o Uruguai ganha, eles colocavam no grupo de uma maneira assim absurda. Queria pegar a Espanha podendo jogar para o contra-ataque por um empate. Terminaria com 4, no final pegaria o Cabo Verde. Se eu não me engano, no próximo jogo já é o Uruguai e Espanha. Porém, tá bem aberto, tá? Tá bem aberto. A coisa do Uruguai e Espanha, para mim, pode. Por mais que a Espanha tenha feito uma Euro fantástica, foi campeã de uma maneira. Sobrou na Euro, tá? A Espanha. Não, por enquanto, não apresentou o mesmo momento. Pode ser que o Yamal vem de lesão. Então, o Yamal no segundo jogo ele tende a evoluir. No segundo para o terceiro jogo. Mas neste momento, falando hoje, no dia, sei lá, 18 de junho, no momento, não vejo uma diferença tão grande. Por mais que o ciclo final do Uruguai tenha sido horrível, esse finalzinho de ciclo. E para completar, só para encerrar o meu raciocínio aqui, acabou ficando aberto. Ah, lembrei que eu comprar. A Espanha. Cara, se você for pegar também o retrospecto da Espanha em fase de grupos, nas últimas 3 Copas, uma coisa patética. Fui ver isso aqui, cara. 2010 foi campeã, 2014 sai na primeira fase, 2018 idem, se eu não me engano. Não, 2018 ainda passa. Mas 2022 também não vai bem, mas sim, assim, um cacetão de derrota para poucas vitórias. Então, apesar de dar Euro lá, ganhar Euro não sei o quê, tal, o retrospecto em Copa do Mundo não é bom. Então, a Espanha que abre o olho aí nesse jogo contra o Uruguai, porque se ela perde, ela vai para o último jogo contra a Arábia Saudita, que não é nenhum cachorro morto. Claro que a Arábia Saudita é inferior ao Uruguai, o Uruguai tem que ganhar a Arábia Saudita, que a Espanha tem que ganhar a Arábia Saudita, mas também não é cachorro morto. Já tem mais tradição em Copas, já venceu a Argentina em 2022, empatou com o Uruguai agora. Então, esse jogo aí, o Nicolas falou sobre a questão do terceiro colocado, Uruguai e Espanha pode ser o divisor de água depois desse fracasso no primeiro jogo, né? Depois desses tropeços. Esse aí talvez seja a hora que um grande tire outro, tá? Pode acontecer esse momento, ou bagunçar o chaveamento. Porque vamos supor que a Espanha termine em terceiro colocado e a Argentina em primeiro. Nós vamos ter Argentina e Espanha logo na fase 16 avos, né? 16 no, olha o absurdo que seria para uma Espanha você terminar em terceiro e terminar pegando logo a atual campeã. A tragédia. Então, gente, tem olho nesse grupo aí, esse Portugal, esse Espanha e Uruguai, tem muita coisa que vai decidir que vai ficar legal. Eu vou falar de uma partida aqui e vou passar por cima dela, mas eu acho que vale pelo menos um comentário breve de vocês. Bélgica e Egito ficaram no 1 a 1. E quando a gente olha o elenco da Bélgica para essa Copa, provavelmente vai ser a última Copa aí da geração belga e não vingou. Que não, nunca, ela, no nosso inconsciente, ela é um time fantástico, com jogadores fantásticos, mas que não deu o passo nem em Liga das Nações. E aí vamos lembrar que a gente teve Portugal, com uma geração que não foi falada, ganhando Liga das Nações e ganhando o Euro. E a gente teve a Espanha, com uma geração de transição que foi lá e ganhou a Euro. E a Bélgica vem para uma Copa do Mundo. Tem um jogo que não era um jogo fácil, porque o time do Egito não é um time ruim, mas era o jogo que a Bélgica tinha que entrar em campo para vencer. E venceu ali, teve o gol contra do zagueiro do Egito. Mas, passando rápido aí, o, o Nick, essa seleção da Bélgica está bem longe de ser a melhor versão da geração belga,
mas ela não vai deixar saudade nenhuma, né. É uma geração que está saindo de Copa do Mundo, os jogadores devem terminar e devem encerrar sua passagem por seleção, não fizeram nada, né. Noruega fez melhor, com uma geração que também não foi falada, Portugal superou, a Espanha com uma geração de transição superou, e a geração belga vem para mais uma Copa do Mundo e fica por aí. Qual que é a sua visão desse time que no nosso inconsciente poderia ganhar a Copa do Mundo, mas na realidade não deu o próximo passo? Sabe aquela seleção, sabe não, vamos falar uma analogia melhor que o nosso ouvinte vai conseguir entender. Sabe quando o Paris Saint-Germain gastou aquela porrada de dinheiro em Neymar, Di Maria, Daniel Alves, aquela galera toda, todo mundo achava que ia ganhar de lavada a Champions League, a Copa da França, o Campeonato Francês e tal, e aí eles perdem todos os anos possíveis e deixam um legado de podia ter sido tudo, mas não foram nada? Essa é o ciclo belga do quadrado de Mertens, De Bruyne, Lukaku e Hazard. Por que que eu falo isso pra vocês, galera? Esses caras ganharam muita coisa por clube. Hazard ganhou a Premier League, mais de uma. De Bruyne ganhou Champions League, ganhou tudo que pode ganhar por um clube. O Lukaku ganhou Série A italiana, foi longe com o Everton. Mertens ganhou Série A italiana, o Napoli, já não sendo o cara principal, mas ganhou. Manteve o Napoli no patamar de disputa até ok, num ciclo muito bom na época. E, cara, tendo zagueiros muito bons, como o Alderweireld mesmo, fez um ciclo de 18 muito bom pelo Tottenham. Ele fez parte do Tottenham que brigou por título, não ganhou, mas brigou, estava na prateleira de cima da Premier League durante vários anos. Ou seja, tem jogadores de todas as posições. Tem jogadores bons, de elite, ganhando títulos por clubes em todas as posições. Só que chegam na seleção, os caras não respondem. Culparam o Roberto Martinez pela parada, a culpa é do Roberto Martinez, estragou o ciclo e tal. Troca de treinador. Não muda. O trabalho continua sendo esforço mínimo. Cara, Bélgica e Egito. O Egito entra em campo querendo ganhar e a Bélgica entra em campo achando que já tá ganho. Até o Lukaku entrar, essa Bélgica sofre para atacar, um absurdo. Um absurdo. O De Bruyne não acha ninguém dentro de campo, os pontos da Bélgica não correspondem, o Tielemans mais perdido que segue em tiroteio, parecia que ele e o De Bruyne, parece que o De Bruyne falava inglês e o Tielemans falava aramaico para jogar bola. Eu não tô brincando, os caras não conseguiram tocar uma bola com qualidade. Aí dava uma série de jogadas para o Egito. O Egito comandou o jogo pelas pontas, fez 1-0 merecidamente e só E tomou um a passe um do por Salah inclusive, hein. nossa, o Salah faz uma jogadaça no contra-ataque, ele recebe muito bem e triangula muito bem para poder receber na frente e deixar o jogador, agora eu esqueci o nome dele, em ponto de fazer as coisas, que é o Eman, que faz o gol aos 20 minutos. E aí, cara, do fundo do meu coração mesmo, cara, de coração, uma seleção com tanta qualidade ter que pegar o Lukaku em volta de lesão e falar assim: "Lukaku, resolve pra gente, pelo amor de Deus", sabe. O gol, gente, é porque o cara só faz o gol contra, gente, porque o Lukaku é um trator. O Lukaku isola o cara na hora que a bola chega. Se o cara tivesse um pouco mais de espaço, ele cortava o passe e não fazia o gol. Só que o Lukaku é tão grande, ele é tão forte, que ele ocupa um espaço muito grande na área, na briga com o cara não consegue tocar na bola pra fazer aquilo ali. E aí, depois disso, e aí quando o Lukaku entra, o De Bruyne e o Tielemans, que não conversam na mesma língua, a sorte é que o Lukaku fala 6 línguas, que o Lukaku estava conversando aramaico com o Tielemans e conversando inglês com o De Bruyne, e estava conseguindo receber a bola dos 2 e tocar para os 2 de volta, porque Jesus toma conta. E aí o que me assusta, gente, o que me assusta é do fundo do meu coração, gente. Egito é uma seleção que penou para classificar no ranking africano, penou. E a Bélgica não conseguiu fazer ritmo a ponto de acertar 5 finalizações no gol dos caras. Fazer uma intervenção rápida aqui só para corroborar com o teu raciocínio, quem perdeu o ponto nessa situação foi o Egito, porque durante o jogo ali o Egito podia ter ganho. Antes do 1-1, o Egito perdeu quantidades, tá, de gols. O Egito podia ter feito 2-0 ali e frente à apatia belga ali ter matado. Só para deixar claro assim,
claro que a gente espera, o favorito é a Bélgica, apesar de eu estar fazendo essa piada, mas o que se mostrou no jogo, o Egito é que perdeu ponto, que a Bélgica conseguiu um empate contra o Egito, porque o Egito pareceu estar o Egito com muito mais vontade, perdendo chance de gol. O Egito podia ter feito 2-0, só para corroborar o teu raciocínio da imundície de futebol que foi praticado pela Bélgica. Não, gente, eu tenho que falar pra você, do jogo dos pontos dos laterais da Bélgica foram patéticos. Gente, lembrando, Bélgica tem Jeremy Doku, multicampeão de títulos pelo Manchester City, e Leandro Trossard, o atual campeão da Premier League como jogadores chaves do Arsenal. Os caras têm isso de ponta, de meia. Qualidade individual máxima, troca de posição com o De Bruyne como ninguém, não sei o que, não sei o que. Só que os três falavam inglês. Os dois começavam a estar com o De Bruyne. Com o Tielemans, não dava pra conversar, não. Não entendo aramaico, Tchelim, não dá pra discutir, velho. Vou ter que trocar a bola pro De Bruyne aqui, não receber seus passes. Porque não tem cabimento, velho. Gente, teve 2 jogos, teve 2 lances que eu falei, velho, se o Castanho tomar mais outra bola nas costas dessa, ele vai ser expulso com gosto. Porque tava tendo que bater no salão uma barbaridade, que era só bola nas costas dos dois laterais, velho. E aí, assim, a pergunta que fica é: o grupo da Bélgica, com todo respeito, é o grupo G, é o grupo que tem Irã e Nova Zelândia. A Bélgica coletou da mes ele bebeu da mesma fonte de sorte que a Espanha bebeu, porque Irã e Nova Zelândia foi um jogo de pegar fogo, só acabou 2-2. Se alguma seleção dessa ganha, gera tumulto, que é o mesmo tumulto que eu falei que a Espanha poderia passar, que é o quê? Ou ter que ganhar os próximos 2 jogos, senão com isso de não classificar. E aí, qual que é o pior panorama para isso? É que, se eu não estou enganado, deixa eu conferir a tabela aqui, gente, a Bélgica, ela vai enfrentar o Irã. Uma seleção muito abaixo tecnicamente. Só que uma seleção que, quando você fala de abrir caixa de ferramenta para bater nos outros, ela não tem a caixa de ferramenta não, fi, ela tem a serralheria inteira. Ela tem motosserra, ela tem a serralheria, ela tem a marcenaria, ela tem uma oficina mecânica de caixa de ferramenta para bater nos outros. Então, assim, eu espero muito que a Bélgica melhore seu coletivo, eu espero muito que tenha um tradutor no jogo, correndo de lá para cá para o De Bruyne entender aramaico e para o Tielemans entender inglês, para que as coisas parem de ser essa bobeira, e que o Tielemans melhore a pontaria do passe, e que o De Bruyne pare de depender do Lukaku. E, gente, desculpa falar, mas De Ketelaere, pode ser o que for, Lukaku é o Lukaku, gente. Lukaku, Lukaku. E eu espero que ele vai acabar decidindo pra contra a Gana possivelmente, porque eu acho que ele vai voltar a jogar mais minutos, e a coisa vai ficar menos custosa pra Bélgica. Mas que o jogo tá feio, tá. Horroroso. Eu vou aproveitar aí. A única coisa que eu vou discordar de você, Nick, é desse do Irã. O Irã jogou bola. E se o Irã só repetir o jogo que ele fez contra a Nova Zelândia, vamos esquecer o jogo da Bélgica contra o Egito. Se o Irã repetir o que ele jogou de bola, a Bélgica dificilmente vai ganhar do Irã. Porque os caras, eles assim, eles subiram ladeira o jogo inteirinho. Eles subiram ladeira o jogo inteirinho. Os gols da Nova Zelândia foram gols ali de muita falta de atenção do time do Irã, mas os caras sempre voltando o jogo. Sempre voltando o jogo. E terminaram o 2-2 com chance de fazer um 3-2, que eu falei assim: olha, os caras mereciam. E assim, a minha única preocupação com esse time do Irã, porque vai ser legal ver o Irã passar de fase por conta de toda a graça dos americanos, os caras têm 36 horas para entrar, jogar e sair do país. Isso é sacanagem. Você tira o tempo de descanso dos caras. A FIFA diz que vai ajudar. Quem acredita aí, quem quer acreditar no Infantino, acredite. Mas eu acho que o cara foi protocolar ali, falou, porque tinha imprensa, tá todo mundo falando disso daí. Mas o time do Irã é um time muito bom. É um time que o teto do Irã, se chegar ao 16 avos de final, pô, puta Copa do Mundo dos caras. Mas o time joga bola. O time joga bola e assim, esse embate de escolas que a gente tá vendo nessa Copa do Mundo e que tá mostrando que o europeu não tá tão longe assim de ser alcançado, ele continua à frente, mas ele não tá tão longe de ser alcançado quando você tem
um trabalho consolidado, é é um tá sendo um divisor de águas aí. Eu até vou falar uma coisa que o pessoal já disse na imprensa, essa é a Copa da Diáspora, porque várias seleções estão buscando os seus descendentes que estão jogando em grandes ligas, foram morar em outros países, mas estão defendendo a pátria aí dos seus pais e da sua descendência. Manda aí, Nick. Ó, tô curioso, tá, galera? 2026, um ano de muita regressão, tá? Muito jogador que se naturalizou europeu, voltou às origens porque não foi convocado para suas seleções, não jogou os jogos oficiais pelas seleções europeias, voltaram a responder Congo, responder Senegal, responder Costa do Marfim, Camarões, etc., por conta de não convocação e por conta desse boom, né, de muitos jogadores africanos se naturalizarem europeus. Agora, tende-se que vai ter mais um boom africano aí de ciclo de Copa, assim espero. A gente espera. O Orlando, eu vou contigo para o jogo, um dos jogos mais legais que teve aí. A gente teve no dia 16, mais conhecido como anteontem, para nós que estamos gravando aqui, França e Senegal. Um 3-1. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês antes de passar aí pro Orlando. A França, naquele amistoso contra o Brasil, levou o jogo como quis, teve um expulso e continuou levando o jogo como quis, fez 2-1. E já foi um trabalho de você olhar e falar assim, cara, os caras controlaram o jogo com um a menos, jogando assim como se tivesse num ritmo de treino. Contra Senegal, um primeiro tempo que a França deixou Senegal jogar, e eu fiquei com a seguinte impressão, sabe quando você tá, a galera mais nova aí não deve saber como que é isso. Mas nós aqui que jogamos videogame, é aquele momento que você se ajeita na cadeira e fala assim, não, peraí, eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Eu fiquei com a impressão de que a França fez isso. Foi pro vestiário e falou assim, pessoal, ou começou a Copa. E aí eu acho que os caras falaram assim, pô, realmente, é Copa, jogo de Copa hoje, né? Ah, tá. Não, então vamos jogar. Porque os caras voltaram pro segundo tempo e ali foi um negócio devastador. E Senegal não é uma seleção ruim, não é um time ruim. Mas o que a França apresentou em campo, com Olysée, com Mbappé, o time jogou bola. Esse time da França jogou bola. E assim, mostrou que por que que é a principal favorita e assim, deixando claro, ó, se o nosso jogo encaixar, o que vocês vão ver é isso aqui. Orlando, 3-1, França em cima de Senegal. Estreia que repete a estreia de 2002, mas o que aconteceu em campo foi completamente diferente. Eu tava torcendo pro Manezinho, saudades, Sadio Mané. Mas a França é muito mais time e terminou o jogo ali mostrando o porquê que é uma das principais aí, se não a principal favorita. E o Mbappé mostrando por que que é um cara que parece que nasceu para jogar a Copa do Mundo. Bom, o primeiro tempo muito parelho, tá? Na verdade, o primeiro tempo até com o Senegal à frente em alguns momentos. E, por exemplo, o Jackson acerta uma bola na trave, o Senegal pressionando lá na frente, Koulibaly muito bem na defesa. Então, assim, a gente precisa separar, né, um jogo tem muitas histórias. Primeiro tempo de Senegal e França, e aí talvez eu só não vou usar o termo que o Diego usou, "Ah, a França deixou o Senegal jogar", eu entendi que ele fez a comparação com o videogame e tal, mas eu acho que Senegal não deixou a França jogar no primeiro tempo. Senegal fez uma marcação muito forte, marcou lá na frente também, muitas vezes, conseguia tabelar alguns espaços, aproveitar lances de velocidade, principalmente contra-ataque. Então você pega o primeiro tempo, cara, podia ter sido 1-0 Senegal e a história talvez fosse um pouco diferente, né, porque enfim, então é o primeiro tempo, Senegal foi superior. Agora, parece que quando volta o segundo tempo, a França passa a acertar e seus valores, principalmente seus valores individuais, né, passam a encaixar e formar um coletivo. Você tem o Mbappé explorando muito o que ele sabe fazer, que é um cara que vem de um pouco distante da área, fazendo aquele facão e tendo a certeza que vai receber esse passe, né. Que aí o Olise recebe uma bola na direita, vem para dentro
e numa posição que ele costuma pegar essa bola, em situação que ele vai para cima do adversário e tentar colocar da linha de fundo para trás. Ali, por conta do pouco espaço que o Senegal vinha, até então, cedendo, marcando muito, você tem o Olise recebendo a bola pela direita e quase como meia, vem para dentro e a jogada é genial. O Mbappé sai aqui mais ou menos da altura da meia-lua, um pouco à frente, atacando as costas do volante, do zagueiro, e assim, não tem, ali é mérito do ataque, não tem muito. Talvez pode ter uma falha de posicionamento aqui, mas assim, o lance genial, o passe do Olise, o Mbappé entrando. Fala, Nick, eu completo, você termina. Completando o que você falou aí, tem um negócio que ninguém viu que o Dembélé fez. O Dembélé puxa 3 jogadores descendo a posição, porque ele aprofunda para receber o passe do Olise para triangular. Quando ele aprofunda, ele chama o primeiro volante, o zagueiro e o lateral de baixo. Quando ele faz esse aprofundamento que o zagueiro de baixo solta do Mbappé, o Mbappé ataca o espaço. O Olise faz o passe. Então, tipo assim, é o que você falou, não tem demérito nenhum na defesa. Os caras que, entre aspas, chamaram a atenção dos caras para aquela posição e criaram a jogada. Isso só assusta mais, porque se os caras têm essa maturidade de jogo, qualquer defesa bem compacta tem problema. Perfeito, Nicolas, porque você tem ali Dembélé, Olise, Mbappé, tem mais gente aí, tá? Tem o Doué também, conta bem. TZDue, Barcola, posso ficar falando aqui, tá? Marco Churran. Se você pega, se você não, o jogo, cara, é cobertor curto. Você marca ali de acordo com o que você pode marcar, ele tá dentro aqui. Só que a França tem uma quantidade de, de jogadores de altíssimo nível tão grande que aí vira cobertor curto. Porque olha só, se eu fechar o Mbappé, eu vou dar espaço pro Olise. Se eu fechar o Olise, eu vou dar espaço pro Dembélé. Se eu fechar o Dembélé, eu dou espaço pro Barcola. Você entende, assim? Então, e são jogadores que todos no 1 contra 1, na velocidade, na correria, passam da primeira marcação. Ou seja, ou você faz a falta, ou ferrou, porque se ele passou da primeira, saiu a cobertura, alguém fica desmarcado. Aí é a jogada que o Nicolas falou. E entra o que eu falei no início né, da minha explanação. Quando você tem, parece que no segundo tempo, todo esse jogador de ataque, então o primeiro tempo estavam meio descoordenados, encaixotados na marcação, parece que essas valências individuais gigantescas, elas passam a sincronizar. E aí passa a formar um coletivo. E aí, meu irmão, é assustador, porque vira cobertor curto. Se você marcar um, vai ter outro livre, irmão. E aí não tem demérito. O segundo gol, uma jogada também linda, o Rabiot aqui do meio de campo, acerta num contra-ataque, o Barcola entra igual uma flecha, irmão. E ninguém para, não tem como parar um cara desse. Eu acho que, assim, pelo segundo tempo, a França chegou e mostrou, olha, eu estou aqui como favorita, eu vim aqui para ganhar. Talvez, assim, o segundo tempo da França justifica a marra do Olise, a competição começar. Como fala, a gente tá aqui, ó, e vamos vencer. Porque, cara, assim, pouquíssima coisa se vê no atual momento com essa característica, essa quantidade de jogadores tão boas, uma quantidade tão grande de jogadores habilidosos, bons de finalização, jogadores rápidos. Se esses caras encaixarem, irmão, sim. E aí, vamos lá. Um tempo pode ser o suficiente para esses caras resolverem jogos, tá? Ah, fez um tempo ruim, mas o outro fez espetacular. É 2, 3, irmão. E aí, para correr atrás é complicado. Então, grande estreia da seleção francesa pelo segundo tempo. Então, no segundo tempo, ela mostrou o que ela pode fazer. Assim, como o Nicolas falou, é assustador. Ô Nick, o que você viu desse 3-1 aí? Vou passar pra você. Cara, o Orlando falou muito bem da França, mas eu tenho que falar muito bem do Senegal também, tá? Primeiro tempo avassalador ofensivo defensivamente do Senegal, tá? Galera, tem que colocar que o Senegal fez a França trocar quase 350 passes no primeiro tempo e não achar nada. Não consegui achar nada praticamente de condição de gol, tá? Por que eu falo isso pra você? Porque só quem aparecia como distribuição era o Mbappé. Se o Mbappé aparecia. Só quando o Mbappé aparecia, esse aparecia muito deslocado. Ele não aparecia de frente para o gol na maioria das vezes no primeiro tempo. Por que que eu falo isso? A gente tem as trocas de posição e tá tudo certo, galera. As trocas de posição tem que acontecer. Só que Dembélé e Mbappé conflitam um pouco no espaço ocupado dentro da área quando a França joga com um bloco baixo. Que é tipo assim, quando uma seleção decide dar campo para a França não joga na velocidade, na intensidade, no campo vertical,
eles acabam ocupando praticamente a mesma variação de espaço. Eles trocam de posição quase da mesma maneira. Então isso fica muito fácil para os 2 zagueiros ler. E o Koulibaly é um monstro de inteligência. Então ele sempre deixava o Mendy em posição muito confortável de brigar com um contra um. E o Mendy é um goleiro de muita envergadura, então fica muito custoso para o jogo acontecer. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês, galera. O Diouf fez o primeiro tempo de Almanac, porque ele incomoda tanto o Olise que o Olise não tem o campo direito. O Olise não joga no campo direito praticamente jogo nenhum. Ele depende do Mbappé afundar, ele vir pro meio buscar a bola e ele pega do meio trazendo pra direita, esperando alguém trocar de posição. Ele não afundava a linha de fundo. Quem ia muito à linha de fundo era o Theo Hernandes. Por quê? Porque o Diouf fez um excelente trabalho, o Theo Hernandes não, o Kudê. Só que o Kudê, gente, ofensivamente, ele é altamente limitado. Ele é altamente limitado ofensivamente. É até uma das falhas. Só que aí, pra mim, vem a crueldade do Deschamps. Porque o Deschamps, ele faz essa parada toda, que essa maravilha toda e tudo mais, e não sei o que e tal. O que que ele faz? Ele fala assim: "Ô Olise, você vai trocar de posição com o Dembélé no segundo tempo. Você não joga na direita mais. O meio campo é seu. Você tá deixando um espaço muito aberto na direita, tendo que vir buscar a bola, enquanto isso o Dembélé e o Mbappé ocupam o mesmo espaço. Eu vou trocar você de posição, você fica no meio, e aí você se vira com os volantes." Gente, o Olise colocou os volantes de Senegal no bolso, pô. A bola estava chegando e ele estava distribuindo passes e cortando os zagueiros e triangulando bola, e recebendo e cortando e beitando os jogadores, trazendo o jogador de volta, e aquela maravilha estava acontecendo. Quando ele acha o primeiro gol, nisso que nós comentamos aqui da jogadaça do Olise junto com o Dembélé e o Mbappé, quando isso acontece, galera, o que que custa caro? Senegal tem que sair para o jogo. Senegal sai para o jogo, tudo bem, saiu. Na primeira jogada de contra que a França teve, que aí eu vou culpar os volantes, tá, galera? Tinha que ter dado uma voadora na cabeça do Rabiot naquele lance. Por quê? Porque se ele chega na linha do campo central com o Barcola atacando a linha alta, ninguém vai alcançar o Barcola não, gente. Ele já é rápido, ele já é intenso, ele já marca e ataca. Rejuvenescido fisicamente, ele já estava melhor fisicamente que todo mundo, saiu 2-0. E aí, galera, Senegal muda de postura e fala: "Então beleza, então a gente vai partir para o contra um, a gente vai atacar a França, se for pra tomar mais problemas." E eles fazem um puta de um golaço, que é o gol de Senegal, que é o gol do Mbappé, um golaço e diminui. Nisso, eles empolgam. Já falei com você já, gente, futebol é jogado com a cabeça. Quando eles empolgam e o Deschamps fica furioso com o meio-campo da França, ele fica furioso. Ele pega o Mbappé, ele pega o Mbappé e dá uma chamada no Mbappé, tipo assim: "Olha o que os jogadores estão fazendo, olha o que o seu meio-campo fez, o seu meio-campo deixou os caras trocarem passe como se fosse nada, o Theo Hernandes deixa o cara passar como se fosse nada." Beleza. E aí acontece a maravilha, que é o segundo gol impedido, que é o gol do Nicolas Jackson. Tá impedido. Se aquele gol é validado, gente, só que ele estava muito impedido, beleza. O Mbappé fala assim: "Problemas, é comigo." Ele faz aquele golaço e vira pro Deschamps e fala: "Eu tô aqui, calma aí, para de falar, fica na sua que eu tô aqui, eu mando nessa maravilha", e mata o jogo. Não joga esse Senegal fora porque tomou um vareio no segundo tempo, tá, galera? Poucas seleções vão conseguir suportar a intensidade física de Senegal, tá? Então, assim, custou muito caro? Custou. É a França, gente, é a favorita ao título, sabe? Hoje, dentro da Copa do Mundo, é ela e a Argentina e a Inglaterra, as seleções que passaram o melhor recado até agora são elas. E a Noruega também, mas essas 4 seleções. Mas assim, cara, é uma maturidade futebolística muito grande. Eles sabem a hora de diminuir, de aumentar, de reduzir, de ciclar, de cansar os caras, de não cansar, de trazer os caras, de não trazer. Isso é assustador. Isso é assustador. Isso é futebol muito além da qualidade técnica. Eles já estão em outro degrau. Eles estão no degrau da qualidade mental. Eles estão usando o cérebro para jogar bola. O pé é só um adereço. A França vem no seu terceiro ciclo aí com o Deschamps. É aquilo que a gente fala de trabalho, né. Tem muita gente que acha que isso não faz diferença,
A Alemanha, quando ganhou em 2014, estava há 8 anos com o LoL no comando técnico e passeou por pódios ao longo da trajetória entre 2002 e 2014. Estava sempre entre os quatro, não saía dali. A França, a mesma coisa. A França entra nas competições, ela é o bicho-papão do negócio. Você sua sangue para eliminar a França e aí você garante ali, pô, fui campeão vencendo a França. E quando você vê esses caras jogando na Copa do Mundo, é isso daí que o Nick falou. É um estágio além. E é a última Copa do Deschamps que vai deixar a seleção para a chegada do Zidane. E aí, meu amigo, o Zidane tem um trabalho pronto nas mãos. E se ele souber levar isso daí, mais 2 Copas aí que a gente vai olhar e falar: a França é a grande favorita. Vamos para outro jogo do grupo, passar rapidinho, né, porque eu quero falar de Lionel Messi e do English Team Sim. Tivemos a Noruega passando o carro de maneira protocolar no Iraque, o Haaland jogando muita bola, mostrando que, ó, diferente da geração belga, essa geração da Noruega, eu acho que vai fazer alguma coisa. Não nessa Copa, mas eu acho que Liga das Nações, a próxima Euro, é uma seleção para se ficar de olho, porque jogou bola. Soube o que fazer em campo. Orlando, eu vou começar contigo, para a gente passar rapidinho aí, o Haaland fazendo dele aquilo que se espera, gols, mostrando que tem condição sim de fazer uma grande Copa do Mundo, já começou fazendo dois e mostrando que assim, ó, se deixarem eu brincar aqui, eu vou longe. E como time também coletivo, o time da Noruega mostrou bastante coisa. Tudo bem que assim, né? Tomou um gol de cabeça que eu vivi para ver a seleção norueguesa sofrer com bola aérea. Mas o time sabe o que fazer em campo. 4-1 vai ter França e Noruega nesse grupo, mas o jogo protocolar, a Noruega foi lá, deu check e seguiu em frente. O que que você viu desse 4-1 aí, Orlando? Uma Noruega muito, você falou uma coisa legal, coletivamente muito bem, sabe? Construindo jogadas de um lado ao outro, tabelando. Achei intensa, achei legal, uma variedade de jogadas. Você tem ali grande jogador, o Haaland, né, mano? Assim, dispensa comentários. Acho que o gol do Iraque ali foi um gol corajoso. O Iraque fez o gol de, sabe, de manual de futebol. Você tabela, chega no fundo, você cruza para trás, você tem um bom centroavante, o cara chega cabeceando e tem seus méritos. Então, assim como o jogo da França, que eu não consigo colocar aqui, encontrar defeitos em Senegal na derrota, acho que poderia até ter tido, como disse o Nicolas, um resultado melhor, porque em alguns momentos do jogo conseguiu igualar a França. Acho que o Iraque também não tem demérito. Noruega foi. Talvez o demérito do Iraque tenha sido o segundo gol, né, cara? Isso aí foi meio bizonho. O lateral recua. E aí eu não entendi o goleiro ali, porque ele viu que o Haaland estava chegando e o Haaland é muito rápido. Ele viu o Haaland chegando, em vez dele ir em direção à bola para você tentar chegar no carrinho, estourando, tirar para lateral, ele ajeita o corpo para chutar vindo para trás. Aí é nessa aí que o Haaland entra e se já seria difícil sem sua defesa entregar, a defesa entregando, então, né, acabou. Então a Noruega passou o carro, merecido, e acho que sim, é um dos times interessantes da Copa ali. Dos times do terceiro escalão, né? Eu coloco no primeiro, tem o segundo. A Noruega é um dos interessantes aí que pode frequentar o segundo, tá? Tá ali na ascensão, e dependendo do que. Você tem o Haaland, você tem o Odegaard, você tem um time que, de repente, numa situação ali, vai incomodar um grande ali. Se o jogo não encaixar e o adversário não for um dia bom da seleção grande que quer encontrar no caminho, tá? Pode dar zebra. E não é uma zebrona, não. É aquela zebrinha seguinte. Ó, espera mais do grande, mas a Noruega pode incomodar. Fez sua parte. E assim, é bom que o Haaland começa, né, a história dele em Copa do Mundo. A última ele não teve. É legal poder ver o nosso Majin Buu jogando aí uma Copa do Mundo, é maneiro. Ô, Nick, eu vou contigo pro jogo da Argentina, porque a gente precisa falar de Lionel Messi, maior artilheiro das Copas. Assim, pô, é o close, 16 gols, o Messi empatou. Beleza, demorou muito tempo
para essa artilharia das Copas aí sair dos pés do Close, mas assim, para a história do futebol é muito mais legal ter um Lionel Messi ali como artilheiro. Eu estava apostando que ele e o Mbappé iriam alcançar esses 16 gols ainda na primeira fase, mas eu acho que eles vão superar esses 16 gols na primeira fase. Uma coisa que eu vou te falar, ô Nick, e vou perguntar aí o que você viu desse jogo, antes da gente ir para Inglaterra com o Orlando, é que agora a gente tem uma versão da Argentina que a gente nunca viu em muitos anos, que é uma Argentina que já rompeu a barreira de vencer um título com uma geração. Eu não A vi, gente eu não vi essa teve. Argentina aí. Eu não vi. Eu, por Não, exemplo, não, quando a calma. Argentina jogou bola, eu não, tô falando de Não, título. não, Eu não vi. Eu não calma. era nascido. Eu tô Ah, conhecendo, beleza, entendeu? entendi. Entendi. Porque teve a geração 2002, que foi uma geração fantástica, fora de série, do goleiro ao centroavante, era só craque, 11 craques em campo. Só que essa geração parou na primeira fase com o Bielsa, que hoje está no Uruguai. O Bielsa, inclusive, que nessa Copa de 2002 fala até hoje que se arrepende de não ter levado o Zanetti como zagueiro e ele sofreu por conta disso. Essa Argentina, que sempre teve bons times, bons meias e ficava no quase, ela venceu a última Copa. O Messi teve sua redenção, os jogadores puderam voltar para casa falando, pô, ufa, vencemos. E a gente viu uma Argentina leve, um Messi que por 4 anos se preparou nos Estados Unidos, ele se preparou lá nos Estados Unidos para jogar essa Copa do Mundo e no primeiro jogo dele, impressionante como o time da Argentina é um com o Lionel Messi e outro sem o Lionel Messi. Uma Argentina leve, eu particularmente acho que é um time envelhecido, acho que é um time que na fase aguda deve sofrer e sofrer muito, mas é um time que o seu cartão de visitas foi um hat-trick de um dos maiores jogadores da história, fazendo o que queria em campo e um time jogando como um reloginho. O time da Argentina é um bom time. 3-0. O que você viu desse jogo da Argentina e Argélia, o Nick? Quando você falou pra mim que Curaçao e Alemanha eram a maior disrupção de nível, a Argentina e a Argélia também é. Porque colocando a pratos simples, tá, galera? O Mahrez não foi titular, tá? Ele tá mal fisicamente, então ele não foi titular. E galera, Gonçalo Montiel e Facundo Medina não são laterais de elite pra Copa do Mundo, tá? Tá? Christian Romero e Lisandro Martinez e Marco Senise são zagueiros de elite. Os laterais não. Só que o Scaloni tem um problema. Ele não pode jogar com 3 zagueiros, porque senão ele mata o McAllister e o Enzo. O Depou até que dá pra lidar, McAllister e Enzo não dá. Ele mata os 2. Ele tem que jogar com 3 volantes, porque os 3 volantes são 3 volantes, 3 meias, 3 jogadores que conseguem jogar na boca da área também. E aí o que que isso faz? Isso libera o Messi. O Messi faz o que ele quiser. O Messi não precisa voltar para marcar. A Argentina marca com 10 e ataca com 11. Só que esse 11 é tão 11 que ele vira 22. O Lionel Messi ele volta para receber, ele cria, ele recebe no meio para transicionar e ele dá o último passe para, se o cara não finalizar, ele aparecer na área para pegar o rebote. Absurdo, absurdo. Uma atuação inesquecível na história das Copas. Esse cara pega a Argélia e coloca a Argélia no bolso, sozinho, sozinho. Ele e os 3 volantes colocam a Argélia no bolso, gente. Ele, Depou, Macalester e esse Fernandes colocam a Argélia no bolso. Ah, mas o Lisandro Martinez, eles e nada é a mesma coisa. Thiago Almada, nada é a mesma coisa. Quem que entra e dá um pouco de dinamismo, que era pro Messi ter feito 5 gols, se o goleiro da Argélia não pega 2, é o Julián Álvares. Quando ele aparece, a Argentina sobe ainda mais o degrau de qualidade
de inteligência tática, porque ele circula o ataque, ele abre facões para o Messi passar, ele cria espaço que eu falei: "Gente, o Lautaro tem que ser banco pro Julian Álvares, né, gente, vamos colocar na ponta do lápis aqui, né". E assim, galera, entra o Nico Paz no lugar do Messi. O nível só decai porque é o Messi, né, porque o Nico Paz também é outro que joga muito bem. Só que aí eu tenho que ser muito criterioso, tá, galera. Eu imploro a Deus, como analista de futebol, que o Messi não sinta a parte física, que é o que ele sentiu muito nos Estados Unidos. Aí eu não sei até onde era medo, porque ele tinha que disputar a Copa, ou se era realmente que ele estava sentindo a fadiga da parte física. Por quê? Porque é o que o Diego falou, o grupo da Argentina ele é muito frágil, é o grupo mais frágil que tem, com todo respeito. O grupo J ele é muito frágil, gente. Porque Áustria, Jordânia, Argélia e Argentina. A Áustria, ela é o clube menos frágil do grupo, só que ela ainda é um ranqueamento, ela é tipo top 40 do ranking. E aí, eu tenho que colocar pra vocês que a Argentina tá jogando muita bola sim, galera, tá em lua de mel, os caras estão leves, estão tranquilos, é a Copa da Ressaca, se ganhar ótimo, se não ganhar tá tudo bem também, e tá excelente, sabe. Só que existem 4 seleções que podem incomodar, velho. Eu coloco até 5, porque clássico é clássico, né, gente. França, Espanha, a Noruega, eu vou ter que colocar a Inglaterra e tem o Brasil. Eu coloco o Brasil, gente, não é que o Brasil vive excelente momento não, porque é clássico. Quantas vezes a gente já viu a Argentina ganhar do Brasil sendo pior? Quantas vezes a gente já viu clássico de clubes sendo piores, dando vareio em clubes melhores, porque é clássico. E, gente, a Argentina não é favorita ao título, é candidata. Favorita ao título é França hoje, França e Inglaterra. Espanha, Brasil, Portugal, todos os outros, gente, todos os outros correm por fora, correm por fora. Até mesmo a Alemanha corre por fora. São candidatos, não são favoritos. Então, assim, um jogaço. O Messi destrói o jogo, gente. O Messi destrói o jogo. O primeiro gol é uma brincadeira. O segundo gol é uma patifaria. O que era para ser o quarto gol, o goleiro da Argélia faz uma defesaça. O Zidane, que ele vai mal no terceiro gol. Ele vai mal no segundo gol, quer dizer, ele vai mal. Ele vai mal. E ele facilita. Só que depois ele vai lá e faz uns milagres para se redimir. Senão era para ter sido 5-0, 5 gols do Messi. 6-0, 6 gols do Messi. E é um prazer, gente. É um prazer, tá bom? Muito obrigado, Lionel Messi, por fazer a gente poder ver futebol nesse nível. É assustador, é assustador. O cara, quando ele tá feliz, quando ele tá leve, ele quer jogar bola, é para poucos clubes, poucas seleções darem conta de parar. É assustador. E é um cara que já está na sua fase final de carreira. Então, assim, eu até hoje, eu entendo a frase da biografia do Ferguson que ele fala que ele nunca foi tão humilhado por um jogador quando como ele foi por Lionel Messi. E hoje, em 2026, na Copa do Mundo, depois de quase quase 18 anos de diferença, ele mostra pra gente o porquê o Ferguson disse essa frase. Assustador. Meus parabéns e muito obrigado. A gente tem que agradecer. E daqui uns anos a gente vai falar: "Pô, vimos a carreira inteira do Messi, vimos o Messi ganhar a Copa do Mundo". Não sei se ele vai ganhar a segunda, mas é assustador o que o cara faz. O Orlando, eu vou contigo, porque eu vou deixar para o final o questionamento que tem que acontecer aqui. Inglaterra 4, Croácia 2. O English Team, eu vou falar aqui, tá? O Marlon não tá aqui, beijo no seu coração, Marlon. Todo mundo criticou a escalação, a convocação do Thomas Tuchel. Todo mundo, inclusive nós. Mas o cara tinha um plano. O cara tinha um plano. E ainda que a gente descarte muita coisa e que a gente não concorde com algumas coisas que o Tuchel fez, eu assim, não entendi o Marc Guéhi no banco, sinceramente. Mas
o time da Inglaterra, assim, o Harry Kane, vou falar dele aqui para passar para você. Eu espero que aquele pênalti que ele tenha batido, o primeiro, tenha sido uma lição para ele. Porque assim, meu amigo, pênalti em Copa do Mundo, você não vai na broderagem. Enfia um porradão, cara, para não ter erro. Igual você fez na segunda tentativa. Porque na segunda ele foi com ódio, tipo assim, eu não posso errar. Porque eu acho que passa um filme daquele pênalti que ele errou contra a França na semifinal da última Copa. E quem voltou para casa depois sem nada foi ele. Então, assim, pênalti em Copa do Mundo, meu camarada, enfia um porradão no gol e para de querer ficar fazendo gracinha. Não, vou bater colocado, meia altura, não sei o quê, porque um goleiro mais esperto vai pegar, tá? A Inglaterra jogou bola. A Inglaterra, no seu jogo mais difícil do grupo, que era Inglaterra e Croácia, uma das estreias mais difíceis de seleção da Copa, a Inglaterra mostrou que assim, ó, dá pra gente romper aqui esse lacre, dá pra coisa acontecer. Orlando 4-2 contra a Croácia, jogo mais difícil do grupo. O Thomas Tuchel rompeu ali a barreira, termina o jogo com 4-2, Jude Bellingham jogando bola, mas o Harry Kane com 2 gols, mostrando que assim, ó, o Harry Kane tem nessa temporada, contando tudo, ele passou de 60 gols. E a impressão que fica é que ele vai continuar fazendo gol pra caramba aí. Se arrumar direitinho, dá pra esse time inglês ir muito longe, hein, Orlando? Bom, historicamente falando, na minha vida, foi a melhor estreia que eu vi Inglaterra em uma Copa do Mundo, tá? Geralmente a seleção inglesa tem como característica jogar com muitos meias, e aí roda para um lado, roda para o outro. David Beckham cruza na área, defesa afasta. E é aquele jogo chato, medroso, que você não tenta uma profundidade, não tenta um drible, apesar de ter grandes jogadores. E nós fizemos uma coisa diferente. E aí talvez o Thomas Tuchel tenha realmente um plano. Eu estava assistindo o Fred Caldeira, assistindo um outro jornalista, agora me fugiu a memória, falando sobre o jogo da seleção inglesa, e fica dá a entender que o Tuchel ele abriu mão de jogadores que são considerados, né, e são sim os melhores, assim, pode não estar em melhor fase, mas frequenta ali algo dos melhores do país, da nação e tal, em torno de um plano, tá? Que você talvez você tenha jogadores de ponta que jogam de fato como ponta, o Maduê, que apesar da partida boa, razoável para boa dele, não deve ser o titular, porque o Saka vem sofrendo com lesões, a tendência é que o Saka assuma. Tá? O Rashford do outro lado também no lugar do Gordon, que já é muito valorizado, um bom jogador e tal, acho que também que tende a subir o nível desse time, questão de qualidade do ataque. Mas foi um time assim intenso. Eu falei isso lá no grupo na hora. Eu falei, cara, a Inglaterra tá intensa. Ela tá tentando, ela tá buscando o jogo. Tiveram falhas defensivas. Aí eu não sei se simplesmente a mudança de um dos zagueiros dos Stones, né? Acho que o Ansar joga, o Guerri joga mais pro lado esquerdo, né? E no lugar dos Stones e tal. Não sei se ele. Porque a Inglaterra tomou algumas falhas, algumas, por exemplo, o segundo gol o centroavante da Croácia, ele entra no meio dos zagueiros e ninguém acompanha. Aí ele entra e escora para quem vem de trás. E é uma jogada meio batida, porque não é aquele cruzamento difícil, forte que vem na lateral. É um bola que o cara levanta ali, mais ou menos na entrada da área, pô, levanta, o cara entra, tipo, sabe, parecendo meio que um futebol de areia. Um gol meio esquisito, tá? Uma falha defensiva. O primeiro também ali, a Inglaterra perde a bola, se eu não me engano, é o Reece James perde a bola no campo de defesa e a bola cruza e sai um gol. Então, tem seus pontos também. Achei um pouco frágil na defesa em alguns momentos ali, mas sempre que. Tá, vou botar aqui o que tem de melhor. E sempre que Croácia botou o que tem de melhor e a Inglaterra botou o que tem de melhor, o melhor da Inglaterra prevaleceu e por muito. E você termina o primeiro tempo, que você olha assim, cara, a Inglaterra fez um bom primeiro tempo, como é que ela toma 2 gols? E vem zebra aí, vem coisa ruim, e essa é a Inglaterra que eu conheço, jogamos como nunca perdemos, como sempre, aquela coisa toda. Só que não, a Inglaterra no segundo tempo avassalador. O Kane já tinha feito 2 gols no primeiro tempo, tinha chutado algumas bolas, muito recurso. E aí o Kane, tá, eu falo isso desde a Copa de 2018. Na 22 ele nem fez tanto isso. Mas 18 e agora 26. E agora em 26 ele tem companheiros de melhor qualidade do que tinha em 18, tá?
time das seleções mesmo 2018 em papel era muito inferior ao 2026. Eu lembro até que o Ashley Young ainda era titular naquela seleção. Você pega uma situação do Harry Kane que você isso é legal dele, por conta da valência, da quantidade de jogo da quantidade de recurso técnico, físico, ele é um cara que ele ataca a área, mas ele sai para construir jogada o tempo todo, sabe. Eu digo que o Harry Kane não é nem o falso 9, nem o centroavante, ele é o atacante completo, que ele sai da área, vai e ao mesmo tempo ele tá lá finalizando de cabeça, uma coisa absurda. Então o que que ele permite que um grande treinador, né, para alavancar seu jogo possa fazer? Fazer com que se você não precisa jogar com você não precisa ter aquele meia principal pela armação, embora você tenha bons meias, que é o Bellingham, o Rice e o Anderson, né, formou o trio de meio de campo da Inglaterra, que são meias que atacam e voltam, fazem aquele boxe-boxe, embora o característica é diferente, cada um com a sua, mas todos o Harry Kane, apesar de ser centroavante, ele vira esse 10 armador. E isso é muito difícil para você pegar, porque é curioso jogar com 3 zagueiros. E aí você tem 3 zagueiros ali, eles têm foco na referência do centroavante. Mas aí quando o centroavante sai daqui e vem aqui para o meio de campo, o que que o zagueiro faz? Ele larga a inventário de centroavante? Ele fica e dá espaço para o centroavante dominar, virar e fazer o que quiser, já que ninguém vem marcar ele, fica livre. Sabe, e aí vamos supor, a zaga vem, e aí quem ataca as costas da defesa? Os pontas. E o Harry Kane tem essa capacidade da bola vir e virar de primeira, tanto de canto quanto de direita. A gente já sofreu isso com o Liverpool, eu lembro há uns anos atrás teve um gol que o Harry Kane levanta e cobra rápido virando a bola lá e o Tottenham empata o jogo, que a gente até reclamou com o Henderson na época que deixou ele cobrar aquela falta rápida, eu lembro até hoje, tá na memória. Então você tem um cara como esse e você conseguir fazer um esquema que o privilegie, né, que ele seja o privilegiado, que ele se torne o protagonista, cara, você vai ser perigoso. E aí você tem outras valências excelentes, você tem um Bellingham que consegue arrancar em direção ao gol, e finaliza sem tanto ângulo. E o gol do Bellingham sai de um Harry Kane, cobra rápido, e aí agora o Saka dá no Bellingham, o Bellingham entra e finaliza, ou o Madueke dá no Bellingham, um dos dois. Mas a jogada inicia com o Harry Kane. Então a Inglaterra ela foi intensa, ela manteve alguns momentos ela sofreu, porque eu acho que tem uma questão defensiva ainda talvez a ver aí, mas sempre que precisou fazer com que a valência de superior prevalecesse, prevaleceu. E assim, agora o mérito é o Thomas Tuchel, ele comprou essa parada, você vê que machucou o Livramento, aí ele convocou o Chalobah, ele falou: "Cara, não tem Arnold, na minha ideia de jogo não cabe Arnold, não é isso que eu pretendo comigo". E primeiro jogo ele parece que ele tem plano, tá. E assim, só para concluir, acho que foi o Marcelo Becker que eu estava assistindo, o outro, falou uma coisa muito interessante que ele fala: "Cara, é de fato, a Inglaterra ganhando de 3-2 em outros momentos, e eu cresci vendo isso, tá. A Inglaterra ganhando de 3-2 com 20 do segundo tempo, 25, já era conservadora, recuava o time. Não, a Inglaterra ganhando de 3-2, ela continua indo pra cima. Falou: "Não, eu sou melhor e tenho condição de ganhar, e de manter o resultado". E se eu não fosse o goleiro da Croácia, teria sido 5-6, tá. Um bombardeio. Então, em algum momento do jogo, a Inglaterra distância, trazendo isso para a Fórmula 1, é como se a Croácia conseguisse encostar ali, ficar meio a 1 segundo de distância, aí de repente, um momento a Inglaterra dispara e coloca 20, 30 segundos à frente, cara. Que foi, mas aí que foi esse segundo tempo. Então deixou uma impressão muito positiva. Tem boas valências nesse time, apesar de deixar essa galera. Porque assim, você pega aqui, tá, mais um pouquinho de conceito, o Foden, o Cole Palmer, que são sim jogadores habilidosos, mas se você reparar, são pontas barra meias, né, que jogam pelo lado, que sempre tendem a centralizar o jogo, a puxar o protagonismo. Então, quando você tem esse cara, o Foden, ele sempre vem para dentro, o Paulo ele sempre vem driblar para dentro. Então, é um tipo de situação que você empurra o Harry Kane lá para ataque, porque se ele voltar também vai ser 3 caras batendo cabeça ali nessa função ali de um antigo ponta de lança que a gente tem no futebol. Então, quando você não tem esses caras, você tem pontas que jogam mais abertos, como o Madueke, no caso vai ser o Saka, no caso do outro lado o Gordon, que até entra um pouquinho, mas não tanto quanto esses dois que eu falei. E você deixa essa entrada ali da área ali, entre o seu meio de campo e a defesa adversária para o Harry Kane fazer a festa, irmão, ferrou. Você tem um centroavante e um 10, cara. Isso é muito louco. Em algum momento do jogo que a coisa estiver ruim, é que ele vira 10. Quando ele vê que a coisa tá muito por cima do centroavante, tá dentro da área, irmão. E ele consegue fazer tudo muito bem, isso é uma loucura.
Eu vi que eu lembro que eu deve uns 2, 3 anos atrás, fizeram uma brincadeira, que compararam na época o Adriano Imperador ao Harry Kane, e aí os saudosistas brasileiros, olha, eu sou saudosista de futebol, eu amo meus grandes É, você jogadores aí que eu vi falou jogar. assim que foi uma das maiores loucuras que fizeram, porque o Harry Kane é muito melhor que o Adriano Imperador. Ó, e aí na época houve uma situação que fizeram: "Olha, Harry Kane e o Adriano", aí o Adriano, claro, no personagem que ele é, uma puta figura, fala: "Ah, Harry Kane", e aí a internet vem abaixo: "Pô, Harry Kane com o Adriano, tá de sacanagem, Harry Kane é quem jogou", falei: "Gente, vocês estão ficando malucos, vocês não acompanham futebol de verdade?". Eu vi o Adriano a carreira toda do Adriano, o Adriano tem 2 anos de imperador da Itália e é isso. Tem lá o gol da final da Copa América, que é muito legal, que empata contra a Argentina, que tá marcado no meu coração. Tinha uma arrancada monstruosa que vinha e trombava, levava todo mundo, e um chute cruzado forte, fantástico, batia a falta. Isso é verdade. São valências excepcionais, tá? Mas em comparação com o Harry Kane, me desculpa, eu não moro na mesma rua. Não pode morar na mesma rua. Cara, um tem 10 gols em Copas. O Harry Kane não é o Adriano. Sabe, é isso. Então eu não tô falando assim pra menosprezar, tô dizendo pra dimensão do Harry Kane, o tamanho que ele tomou. Então na época que isso surgiu, eu achei: "Cara, que loucura, isso é um delírio coletivo, essa galera não acompanha futebol, não", me desculpa a arrogância, não entende, não acompanha, não que eu seja o brabo, mas pô, enfim, então talvez a Inglaterra potencializando esse jogo do Harry Kane, coisa que o Southgate já tinha feito lá em 2018, só que agora ele tem companheiros mais habilidosos, você tem mais valência, é uma geração boa, então foi uma aposta do Tuchel. Vamos ver se, assim, por enquanto, excelente impressão. Se fizer uma Copa do Mundo, se coloca assim, como disse o Nicolas, favorito é a França, concordo muito com ele, mas a Inglaterra se coloca candidato. E se fizer uma boa Copa do Mundo, ninguém vai poder falar nada dos que vai sentar e falar: "Eu banquei e a coisa aconteceu, o time tá jogando bola". E se a coisa complicar, apesar de um joguinho mais por dentro, de um meio, eu tenho o Ezian no banco. Eu tenho também uma coisa aí pra mexer. Eu tenho o Rashford com a ponta esquerda, que eu acho que tende, e o Rashford na seleção inglesa costuma ser um cara constante, sempre fazendo gols, sempre presente. Acho que ele até que vai tomar essa vaga mais tarde do Gordon. E acho que até que eu já falei demais, assim, elogios máximos. E aí fica a questão da defesa, talvez o Guerri seja melhor, né, encaixar, porque hoje ele é um dos grandes zagueiros da seleção. Para mim foi uma da seleção não, da geração inglesa como um todo. Foi uma grande surpresa para mim o Stones ter ido ter sido titular, porque assim, o Stones ele foi um grande zagueiro, tá. É um grande zagueiro, não tô dizendo que ele é ruim não. Manchester City, quem viu o auge dele ali, jogando na época dele, Rúben Dias, o Laporte, que dividia ali a exposição, hora era uma dupla, hora era outra, sempre foi muito bom. Na seleção inglesa de 2018, ele fez quando ele ainda até jogou com 3 zagueiros, jogou ele e o Maguire junto, destruíram. Na Euro também de 21, os 2 também jogaram pra cá, não é isso, mas o momento parece ser do Gueye. O que ele vem alto, estão ele vem machucando muito, não tô descartando o cara, mas é o momento do Gueye. Talvez seja eu mexer uma coisa ali defensiva, mas se mantiver, né, se você conseguir manter esse nível de qualidade de atuação, cara, vai ser mortal. E o Saka, tá? O Saka se recuperando, pegando esse lado esquerdo do lado direito aí, a titularidade do Madueke, que deve tomar, até porque o Madueke é expulsado, é brigador, é rápido, é importante nesse sentido, mas o Saka é isso e muito melhor, né? O Saka tem jogada individual, vai pro outro, dribla, finaliza o gol, consegue. Então a tendência deixa uma impressão muito boa e o English Team parece que depois de muito tempo, sim, pratica futebol. Que aula, meus amigos, que aula foi essa sobre o futebol inglês? Por isso que eu falo que o orlandismo ele é necessário aqui. Quem discorda desses argumentos do Orlando, manda aí, Nick, porque eu quero fechar aqui com um assunto, eu vou trazer uma polemiquinha aí. Só vou cumprimentar o Orlando, galera. Quando a gente fala das ausências, a gente fala de ausência ofensiva. Eu acho que o único defensivo que não veio foi o Maguire. Eu acho que é o único do ciclo que realmente mereceu Eu ia, convocação eu como ia falar defensivo dele, tá? Ele faz falta e na seleção. não Maguire e veio. Guerri. É, e desculpa falar, galera, mas assim, os 2 gols estão na conta dos zagueiros.
Era pra ser 6-0, vamos falar assim. E foi 4-2, o jogo ficou mais difícil pra Inglaterra por culpa dos zagueiros, tá. John Stones e Henry Konsa não são suficientes. Agora, meio-campo avassalador. Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham é uma brincadeira de mau gosto, cara. É assustador, é assustador. Os 3 caras são capazes de fazer tudo que o meio-campo precisa fazer. O meio-campo da França ou da Inglaterra já é melhor, tá. Mas tem o Dembélé, tem o Jude Bellingham, que veio temporada abaixo, mas ele tá saudável pra essa Copa do Mundo e o que ele tá fazendo é assustador, o que ele fez foi assustador. Agora, galera, eu falei isso no meu trabalho e vou falar pra vocês. É a primeira vez que eu vejo numa Copa do Mundo os caras substituírem um jogo, em vez dos caras serem piores, eles são melhores. Os caras colocaram o Rashford e o Saka, a Inglaterra aumentou o volume. O quarto gol do Rashford, os caras trocam 5 passes, o Rashford sai na cara do gol, cara. Então, assim, um nível muito alto, tá? Só orar a Deus pro Jordan Pickford não fazer as pataquadas dele e colocar o Guerri pra jogar. De resto, almanaque, tá? Muito o Anthony Gordon e principalmente o Madueke que fez o papel dele muito bem. O Saka é melhor? Mas o Madueke é muito completo. Faz a função defensiva muito bem e é muito intenso no corredor. E é o que o Orlando falou, ele abre espaço para o Harry Kane ser o dono do time, que é o que é necessário hoje. E o Jude Bellingham é assustador, velho. O Jude Bellingham jogou bola demais e deu espaço para o Harry Kane jogar. Só que pra mim o craque do jogo chama Elliot Anderson. Que cara assombroso, assombroso. 120 milhões de libras é barato que o City vai ter que pagar por esse cara no Nottingham Forest. É assombroso o que esse cara joga. E digo mais, pra colocar pra cereja no bolo, pra ser polêmico, com esse cara saindo do Nottingham Forest, o Nottingham Forest cai se esse cara sair. Ele cai, porque o nível é muito alto. Assustador. Que branquelo, jogador de bola. Que isso? E eu vou fechar aqui com polêmica. Se na seleção do Brasil existe esse questionamento, para não dizer a palavra que tá rondando aqui minha cabeça. Pô, o Neymar tem que jogar, o Neymar. Ficou claro que a seleção de Portugal não precisa dos trabalhos de Cristiano Ronaldo em campo desde o início do jogo para poder vencer suas partidas. Um empate contra a República Democrática do Congo e uma partida assustadora de ruim do Robozão foi o suficiente para a galera, acho que, olhar e falar assim, pô, mantém aquele time sem o Cristiano. E aí é engraçado, porque com o Neymar que tá jogando e não vai bem nos jogos no Brasil, fica no inconsciente coletivo que ele vai entrar e vai destruir o jogo. E o Cristiano Ronaldo, que tá destruindo lá na Arábia, teve o seu primeiro desafio em Copa e continua, ele se tornou o jogador com o maior número de jogos em Copa do Mundo sem marcar gols. Ô Nick, eu começo contigo para fechar com o Orlando aí. Quem decepcionou mais? Cristiano Ronaldo com a sua atuação desastrosa, Roberto Martinez que desfigurou o bom time de Portugal para colocar o Cristiano Ronaldo, ou a seleção portuguesa como um todo porque não soube sair do enrosco que o bom time da República Democrática do Congo armou ali para os portugueses? Lugar time preguiçoso em casa. Eu vou passar o carro já que é meu candidato. É o meu candidato do bolão à Copa do Mundo. Quer jogar bola como preguiçoso? Vai pra casa. Dá vaga pra outra seleção. Não dá pra você falar: mas o Cristiano Ronaldo não jogou bola, gente. Ah, mas esse o Robozão não mereceu ganhar". Beleza, então, galera, mas tem um meio de campo com João Neves, Vitinho e Bruno Fernandes. Os caras não sabem trocar 6 passes, pô. Bruno Fernandes acabou de quebrar o recorde de da Premier League. O cara não conseguiu dar uma bola enfiada pro Rafael Leão. O cara não conseguiu cruzar uma bola na cabeça do Cristiano Ronaldo. É brincadeira, pô. É brincadeira, eu vou ficar puto pra falar de Portugal, eu vou ficar puto. Porque isso aqui é brincadeira, é patifaria, se fosse o mínimo.
Ah, não, mas do ataque com Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo não jogaram bem. Mano, os caras têm Nuno Mendes, João Cancelo, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto. O Cristiano Ronaldo não recebeu 2 bolas de frente pro gol, velho. Aí teve uma hora que eu tive que ver o Cristiano Ronaldo buscar a bola no meio campo. O Cristiano Ronaldo vestiu a camisa do Harry Kane, eu não tava sabendo. Aí eu peguei e falei com os caras no meu trabalho, eu falei, gente, fala do fundo do meu coração, Portugal vai ganhar, não. Porque o Cristiano Ronaldo joga mais fora da área do que dentro da área. Aí tá, coisa maravilhosa. Aí coloca a escalação, já no, o Rubem Dias já tá lesionado. Beleza, tudo bem. Aí os caras não botam o Trincão pra jogar, que fez um ciclo incrível, sabe? Não botam o Trincão pra jogar. Aí o Matheus Nunes, lateral ofensivo, que consegue mudar a dinâmica do jogo, ele não entra. Aí o cara põe Gonçalo Ramos, ele põe o Semedo, velho. Ele põe o Nelson Semedo com o Trincão Gente, eu vou ficar puto, eu vou ficar puto. Aí ele, pô, o preguiçoso do Rafael Leão, que não recebe uma bola, ele perdeu todos os duelos pro Wan-Bissaka, é um excelente lateral defensivo, mas o Rafael Leão tá de sacanagem. E o único que veio do banco e jogou bola foi a Conceição, que ainda quase saiu no soco os caras do Congo, velho. Esforço mínimo pro lugar de esforço mínimo em casa. Em casa. Gente, os caras jogaram com 5 zagueiros e 3 volantes. Os caras não queriam, os caras não jogaram pra ganhar, os caras não tinham condição de ganhar. Aí na primeira jogada trabalhada do Congo, os caras tomam um gol de cabeça do Issá. Do Issá. Ele pega, prefere um time mais alto, põe o Diego Costa no gol com o goleiro alto e toma um gol de cabeça do Issá. Ah, gente, é brincadeira, pô. É coisa de maluco falar pra mim. Tomar um gol de cabeça de um cara de 1,76 m de altura, pô. Ah, não quer jogar bola, não. Não quis jogar bola, não. Perdeu pra ele mesmo. A Portugal não empatou com o Congo, não. Portugal empatou com ele mesmo. Era um jogador do Congo, mais um jogador de Portugal colocando peso nas costas de cada um. É brincadeira. Não, para. Aí Bruno Fernandes joga nada, Bernardo Silva não joga nada, Pedro Neto faz a parte dele, dá assistência pro João Neves. O Cristiano Ronaldo não consegue receber a bola. Quando ele recebe 2 chutes, ele desperdiça os 2 chutes dele. Eu acho que foi 2 chances só que ele recebeu, e ainda mascada, ele vai lá e desperdiça. O Vitinho não jogou nada, tanto que saiu. O Nuno Mendes, ele faz 2 jogadas plásticas, mas que não dão em nada. E o João Cancelo, vou ficar calado pra não ter que xingar. Então, assim, gente, do fundo do meu coração mesmo, não jogou bola, mereceu empatar. E se o Congo tivesse um pouquinho mais de amor ao futebol, teria jogado mais, teria conseguido ganhar, sabe? 93% de precisão no passe, Nico. 93% de passe do meio de campo para defesa. Troca de passe trivolante. Me ajuda aí, gente. Portugal mereceu e por mim que se complique, porque se não se complicar não vai acordar. Começou a Copa mais devagar que o Brasil e conseguiu ser mais feio que o Brasil. Olha que o Brasil nem foi tão mal no segundo tempo. Portugal foi mal aos 90 minutos. E João Cancelo aí me fez lembrar aquele João Cancelo do City que deixava o Guardiola pesaço da vida. Orlando, fecho contigo. O Congo mostrou que Portugal tinha que ter colonizado mais e fez uma reparação histórica. Roberto Martínez levou o fracasso da geração belga para Portugal. Ou você tem aí uma terceira opção para esse jogo bizarro dos portugueses que chegaram candidatíssimos aí a ir para uma final de Copa, mas pelo primeiro jogo tá longe, hein? Falta futebol aí para quem quer pensar no último jogo, é mais ou menos por aí? Não, assim, preguiçosa, previsível, porca, entendeu? Futebol de porco, uma coisa assim, constrangedora, sabe? Sem aproximação, sem garra, sem vontade. Cristiano puto, um dos putos, ele querendo ganhar o jogo como sempre, mas assim, uma finalização dele é muito ruim, a outra ele perdeu mesmo. Uma bola bem difícil, a outra ele perdeu mesmo. Cara, é até porque essa que ele perdeu mesmo, ele podia ter deixado passar, porque o Bruno Fernandes vinha logo atrás. E ele tenta virar o corpo, pega tudo errado. Mas não foi ele que fez Portugal não ganhar um jogo. A atuação foi constrangedora.
E, cara, o Rafael Leão entra no segundo tempo, descansado. Meu irmão, ele não ganha uma. Ele não ganha uma, não consegue passar uma jogada, cara. A principal característica dele era arrancar aquele drible em direção à linha de fundo, em direção ao gol, ele inexistente. Assim, foi uma das piores atuações que eu vi nessa Copa aí dos grandes. Aí o Nico falou uma coisa que é verdade. Olha que eu achei a atuação do Brasil bem ruim, mas Portugal, irmão, assim, não quer jogar, vai pra casa, irmão. Isso aí o Nico falou muito sério. Tá com preguiça, não tá com vontade, meu irmão, tá achando que tá quente, porque é o verão ali, mais ou menos, final do verão, né? Não, final não, verão mesmo, junho ainda, na América do Norte, né? Tá muito quente lá, mais quente que na Europa, e tu vai embora, irmão. Entendeu? Coisa constrangedora, patética. Nem vou aqui destrinchar tanto aqui da atuação tática, porque das substituições bizarras, porque o Nicolas já bateu nisso tudo. Assim, mas no final do jogo parecia um catadão, velho. Parecia um catadão aqui da rua da minha rua que eu moro aqui. O cara chegou, o que quem joga de lateral? Eu, toma, aqui é o volante, eu tomo. Porra, irmão. Bizarro. Quanto ao Congo, mostrou sua qualidade e eu acho que o Congo foi estratégico. Ele pensou assim, cara, eu posso sair para tentar ganhar o jogo, mas um que seria excelente, mas um ponto com Portugal já me coloca na briga. E bem ou mal, Portugal tem muita qualidade. Talvez o Congo tenha feito certo. Talvez não. Fez certo em respeitar. Que ele pegou o primeiro do grupo e ele não perdeu. Primeiro, quando eu digo o favorito do Cru. Então ele tem sim essa moral para bater nos outros, tá? Então por isso que o Congo respeitou muito e, e pleiteou o empate numa boa. Então, muito mérito ao Congo aí, fez a sua parte e briga, tá vivíssimo para classificar. De repente sai, o jogo estava caminhando para o empate, um ponto contra uma seleção que, em nome, né, pelo menos, é muito superior, aí toma, dá espaço, toma gol, perde. Então, segura o empate e vai vir. Mas, cara, constrangedor Portugal, ridículo, pífio, patético, pragmático, lamentável. Aqui, tô falando um negócio pra vocês aqui, 750 Hã, cruzamentos, tá? Futebol, coisa relan maluca. relance de futebol brasileiro aqui, tá, gente? Pra quem tá com saudade do Brasileirão, matou a saudade agora. 750 cruzamentos na área. Não sabe tocar 3 passes entre eles. Não sabe fazer 1, 2, 3, triângulo, gente. Não sabe fizer um triângulo, colocar na testa de cada um. Olhou pro outro triângulo, não joga a bola na área. Triângulo, não joga a bola na área, porque é só assim pra aprender. Eu tô muito puto, cara, tô muito puto. E pra melhorar, pra sacramentar ainda, pra fechar, tá? Pra fechar. Colômbia jogou bola pra caralho e é a favorita primeira do grupo, tá? Engoliu o Uzbequistão na força física e se Portugal jogar com preguiça com a Colômbia, vai tomar outro vareio do grupo. Patifaria. Eu ia até fechar com esse comparativo aí, porque se a República Democrática do Congo vai lá e ganha do Uzbequistão, ela vira uma candidatíssima à segunda vaga aí do grupo, porque Portugal vai ter que suar sangue. E aí vai ficar aquela briga para ver segundo e terceiro em saldo de gols. Então acho que Portugal se complicou aí. O Roberto Martinez mostrando que se ele fez um trabalho ruim na Bélgica com a geração belga, ele vai fazer a mesma coisa com Portugal, que tem uma ótima geração portuguesa. Só completar aqui, só O Orlando, Como é que fala, mano? rápido. Só para eu não perder o raciocínio, rapidinho. Eu comentei que eu esqueci que o restante, que os outros do grupo eram, que o outro integrante do grupo era a Colômbia, né? Falei assim, o Congo pleiteou o melhor resultado contra o que ela podia, mas de fato é melhor ainda ela ter conseguido esse empate, que agora aí pega o Uzbequistão e se ganhar, a pressão vai toda pro outro lado. Portugal é obrigado a conseguir um bom resultado e ela entra, o Congo acaba entrando nessa briga pro segundo colocado. E eu concordo com o Nicolas, tá? A Colômbia jogou futebol, vem jogando futebol pra caramba. O Luiz Dias jogou muito, se jogou um gol, uma assistência, participou de muitas jogadas. E tende, tá? Se o Portugal repetir essa patifaria aí que foi contra o Congo, vai levar vareio da Colômbia. E aí, meu irmão, A sorte de aí Portugal que pega a Colômbia no terceiro jogo, porque se pegasse agora tava enrolado. é o terceiro? Cara, pensei que já era agora. Que sorte, cara, que sorte. Mas ainda assim, irmão,
Portugal que não se cuide. Orlando, a gente falou sobre tudo, falou sobre todos e o segundo episódio da Copa do Mundo fica por aqui. Avisa a galera que próxima segunda-feira tem episódio com mais jogos de Copa e com a segunda rodada já em andamento, times classificados e potenciais confrontos ali se desenhando e já alguns potinhos definidos. A gente pode já na próxima rodada já começar nossas projeções já para fase mata-mata, até porque esse ano a Copa do Mundo 48 seleções, ele criou uma coisa assim meio esquisita no sentido que você não é mais uma fase de a gente chamava de fase de classificação, mas era mais uma fase de desclassificação, porque metade saía. Agora é uma fase de classificação, porque de 48, 32 vai, você tá basicamente tá brigando ali para ver qual é a sua chave. A primeira fase para as seleções de primeiro e segundo escalão é mais ou menos isso. Ah, a chave que eu vou vai ser essa, vai ser aquela. Enfim, mas no geral não tem problema, grandes jogos. Confesso que eu comecei o episódio bem cansado a semana, quinta-feira já é muito pesada para quem é diarista, trabalha todo dia. Mas aí comecei a esquentar aqui, começamos a falar de Espanha, falando não sei o quê, e eu peguei no ritmo e fui e me animei, entendeu? Começamos a conversar, futebol, ver coisa. Porque a Copa dita tendências. Isso é legal. E essa aí está trazendo umas tendências. No momento que a gente vem discutindo tanto questão de espaço, questão de procurar maneira de que o gol fique mais fácil para que saia mais gol, está vendo na Copa e com o regulamento que existe, irmão, já sai gol para caramba. Já que já é possível jogar de maneira ofensiva, de maneira corajosa, todo mundo pode jogar. Então a Copa é legal que tem essas, você cria umas tendências, você vê a temperatura das coisas. Além de ser o maior evento esportivo do planeta, tá? Nada se equipara à Copa do Mundo. Então é isso, um grande episódio, falamos bastante aí. A gente, lembrando ao torcedor que são muitos jogos, então a gente faz recortes, é uma escolha editorial, a gente escolhe, ó, vamos falar mais desse jogo, mais daquele, porque não dá para falar aprofundar em todos, infelizmente não tem tempo para isso e nem conhecimento, a gente não consegue ver e conhecer todos. Então a gente fala aqui das tendências, o que mais é legal, o que mais interessante, que a gente está fazendo o nosso melhor e esse trabalho, mais uma vez, está muito bacana, eu estou curtindo muito. Peço já, acho que é o primeiro episódio que o restante foi tudo pré-Copa, né? Esse agora é de Copa de verdade que eu participo e, cara, fantástico. Um abraço pro Nicolas, um abraço pro Diego, uma boa noite pros nossos ouvintes. É tudo por vocês, para vocês. Aproveitem. Não tem Liverpool, mas tem Copa do Mundo, tem futebol. E Copa do Mundo é com a Somos Líder. Abração e boa noite. Nick, avisa a galera que segunda-feira estamos de volta, episódio 3. Vem aí com tudo. É isso, minha tropa. Como mais eu for corroborar com o Orlando, minha dupla dinâmica aqui, não podemos falar de todos os jogos, não conseguimos assistir todos os jogos, os analistas que assistiram todos os jogos não puderam estar com que assistiram os restantes dos jogos não estão na escala, e a gente é dividido por escala, dividido por métricas, então a gente falou do que a gente tem condição de explicar para você taticamente, tecnicamente e com capacidade de desenhar para você da melhor maneira possível. A única coisa que eu vou colocar para vocês aqui, galera, é que o Marlon falou uma coisa pra gente no pré-copa, vocês estão sabendo, com o fim das seleções latino-americanas, as seleções latino-americanas elas vão crescer durante a competição, porque o verão lá só vai aumentar a temperatura, e a única seleção que eu desconfio que não vai render é o Paraguai, porque infelizmente não tem nível. O Uruguai tende a melhorar se o Bielsa fizer as escolhas certas. No mais, todos os outros americanos, incluindo os Estados Unidos e Canadá, estão progredindo melhor no calendário, tá bom? No mais é isso. Um salve pro Diegão, pro Orlandinho. Que Portugal vá para aquele lugar, porque eu tô muito puto com a seleção. Assisti vocês com expectativa gigantesca, sentei numa graxa maravilhosa. E vamos ver mais, né, que a gente grava hoje na quinta-feira, amanhã tem o Brasa, se Deus quiser, para ter redenção, para não ter que chegar o Brasa com Mosquito e Portugal, eu espero um bom jogo, tá bom? É isso. Um salve para os meninos que não puderam estar com a gente, que estarão com a gente no próximo dia de gravação. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pro meu vídeo favorito. E é nóis. E eu, Diego, agradeço demais o play, cada compartilhamento de vocês, as opiniões que vocês deixam aqui para nós. Acompanhe essa Copa do Mundo com a gente, porque tá boa demais. Próximo episódio, vamos começar a ver aí o que rolou dos nossos palpites no pré-Copa e o que de fato aconteceu.
Vamos ver se a gente tá em dia com isso daí. Deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!